Bom dia para você, minha amiga depiladora, tudo bem com vocês? Olha, a depiladora esperta vai almoçar assistindo essa live, né? Sejam muito bem-vindas. Esta é a nossa DR. Para quem não sabe, DR não é discussão de relacionamento, é Delma Responde. E nós temos muitas perguntas para responder hoje. O tema que a gente vai trabalhar hoje é sobre: Delma, estou insegura na depilação de virilha, o que eu faço? Foram muitas perguntas sobre depilação de virilha, sobre insegurança, o medo, aquele tremor na hora que agenda uma depilação de virilha com alguma cliente nova. Tem vários tipos de insegurança, nós vamos falar sobre isso hoje. E por que você deve ficar comigo até o final desse vídeo? Porque se você entender os motivos pelos quais você tem essa insegurança, você vai conseguir dar uma guinada aí de 365 graus e dominar realmente a sua prática depilatória, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Vamos aqui, ó, eu sou Delma Novaes e ajudo depiladoras a faturar 6.000 no mês por meio de uma depilação com menos dor, mesmo do zero. Se você já é uma veterana, você vai conseguir esse faturamento me acompanhando aqui com todas as dicas que eu dou, tanto na terça-feira quanto na quinta. Vamos aos recadinhos aqui. Eu quero que você coloque um like, um joinha aí, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Por favor, coloca aí para eu dar sequência na live, tá bom? Coloca aí para mim e vamos fazer aquela corrente do bem. Eu quero saber o seguinte: você viu que no post da divulgação da live de hoje, esse post está com a data de hoje, não tem como você errar. Se você colocar um comentário e marcar 3 profissionais de depilação, eu vou mandar para você o mapeamento, presta atenção, o mapeamento da depilação de virilha do método pincel, tá bom? Você precisa marcar 3 depiladoras e tem que me marcar também aí no Instagram da Depilite, tá bom? E detalhe, não pode ser mãe, tia, não pode, porque essas pessoas, esses perfis serão averiguados e aí, se forem depiladoras realmente, você vai receber no seu direct o mapeamento da depilação de virilha, tá bom? Para não ter nenhuma dúvida que você vai ficar fera na live de hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Tá, todo mundo deu um joinha aí, João? Como é que tá? O pessoal mandou aqui, bom dia. Bom dia, Mari, lindona. Oi, Cirlei. JV. Ah, JV. João. Ah, é boa tarde, né? Já é boa tarde. O pessoal já tá almoçando muito bem. Vamos dar início à nossa live. Gente, olha, foram tantas perguntas sobre insegurança. Delma, eu fico muito insegura na depilação de virilha, mas não colocava o porquê. Quando eu coloquei o story, eu preciso saber, identificar qual é essa insegurança, porque aí eu vou poder te ajudar. E aí muitas retornaram a escrever lá quais eram as inseguranças delas e vai dar pra gente começar muito bem aqui, né? Primeiro, vamos entender o que é insegurança. Minha amiga depiladora, olha, a insegurança é uma coisa, um sentimento de um mal-estar, seja um frio na barriga, seja uma suadeira, qualquer coisa assim, porque você não sente que você está capacitada para desenvolver aquela atividade. Então, gente, eu entendo tanto vocês, porque quando eu decidi fazer a depilação, né, quando a minha empresa foi lá no fundo do poço e quase faliu, que
o meu marido falou, você vai fazer depilação porque você sabe trabalhar com depilação? Eu nunca tinha trabalhado, atendido o público final. Eu aprendi a depilação para poder ensinar. Então, para mim era muito comum, muito normal eu ensinar e ver a depiladora às vezes machucar a cliente ali, mas na minha cabeça era tudo muito normal porque ela estava aprendendo, tá? Mas quando eu fui, que eu chamo de campo de batalha, que é o seu trabalho, né? Você vai enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quando eu fui enfrentar essa dificuldade do dia a dia que a depiladora enfrenta, aí que eu senti todas essas coisas que a depiladora sente, que é esse medo, essa insegurança, são situações que a depiladora vive ali que são inusitadas. Por exemplo, ela passa a cera e a cera não sai, a cera fica colada. Quando você não entende o motivo desse problema, você não sabe resolver. Às vezes resolve, mas machucando a cliente. Isso é terrível para a depiladora, tá? Então, hoje aqui você vai entender tudo isso para que você, como veterana, você que já é veterana, Adão, eu não tenho segurança nenhuma de fazer a depilação de virilha. Ótimo! Se você pegar esses pontos que eu vou te passar aqui, você vai melhorar uns 90% da sua prática depilatória na depilação de virilha, tá? Então, essa insegurança que você tem, você que é iniciante, você vai entender o porquê e aqui você vai dar o primeiro passo para zerar essa insegurança sua. Eu vou te dar os componentes aí, as ferramentas, para que você possa treinar aplicando essas ferramentas e perder totalmente a insegurança na depilação de virilha, tá bom, pessoal? Vamos lá então, João, vamos começar pelas perguntas? Geralmente eu falo tudo, mas vamos começar pelas perguntas, porque quem já está aí, se tiver alguma pergunta que identifica com você, você vai começar a entender, já vai começar a entender o porquê da sua insegurança. Pessoal, eu queria pedir para vocês colocar para mim, se nesse período que você está aqui, porque hoje eu tô com meu ajudante aqui, né? Meu ajudante que tinha tido um acidente e me abandonou, voltou, graças a Deus. João tá aqui, vai me ajudar, né? Você colocar aí sua dúvida, a gente vai já respondendo aqui. Por quê? A live de hoje ela é específica para isso, para tirar dúvida. Muitas vezes na terça-feira não dá para responder tudo, aí durante a semana já vem um bocado de dúvida, a gente vai trazer para essa live de quinta, tá bom? O tema hoje é depilação de virilha, então se você tiver dúvida com relação à depilação de virilha, alguma insegurança, um medo de alguma coisa, você coloca aí que a gente vai te responder. Ó, eu falei do que é a insegurança. Agora, o que não é a insegurança? A insegurança não é, por exemplo, medo, pavor de alguma coisa, sabe? O medo é uma coisa quando você está correndo algum perigo. Na insegurança pode desencadear alguns medos, tá? Então, se você daqui para frente entender tudo isso que eu vou te falar, você não vai ter medo nem vai ter insegurança. Tá bom? Porque o primeiro passo para você superar isso, primeiro é admitir, ai meu Deus, está me dando uma insegurança de depilar aquela cliente. E na hora que ela chegar, por exemplo, tem depiladoras que sentem insegurança porque a cliente veio pela primeira vez, ela não sabe nada do que ela vai encontrar. Se ela vai encontrar uma pele boa, se ela vai encontrar uma pele totalmente danificada, se ela vai encontrar um pelo muito curto, um pelo muito curto que vem de lâmina. Se tiver um pelo muito curto, qual a insegurança que a depiladora tem? Ai meu Deus, se eu passar essa cera, esse pelo não sair, né? Então tudo isso são inseguranças e medos que desencadeiam, porque
pela sua falta de conhecimento do que está vindo. Isso para a depiladora que tem medo, que tem insegurança de atender aquela cliente que vem pela primeira vez. Como que ela vai fazer diante dessa situação? Ela vai assumir primeiro para ela mesma, ai meu Deus, por que eu estou insegura? Eu estou insegura porque a cliente vem pela primeira vez, eu não sei o que eu vou encontrar. Então, quando você fala com a cliente, olha, na hora de fazer, não fala antes não, tá? Antes você vai fazer todo aquele protocolo de atendimento, que isso é assunto de outras lives, né? Vai fazer todo aquele protocolo de atendimento já para você ir se aproximando dessa cliente. Tanto a cliente fica mais tranquila, quanto você. Quando você tem essa aproximação da cliente, você também vai perdendo essa insegurança, esse medo. Ai, nossa, essa cliente é tranquilinha, dá pra trabalhar direitinho com ela, sem insegurança, sem medo. Tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok. Vamos então às perguntas, João? Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é: tenho medo quando a cliente vem do uso de lâmina, nunca fez depilação com cera e os pelos são muito grossos. O que fazer? Eita, aí é uma única, são várias coisas em uma única pergunta, né, João? Pelos grossos, ela vem pela primeira vez. Positivo, vem do uso de lâminas. Vem do uso de lâminas e... Nunca fez depilação com cera. Nunca fez depilação com cera, né? Então, primeira vez com a depiladora e primeira vez com depilação com cera. Certo? Então, são 3 coisas em uma, ó que legal. Então, presta atenção, a primeira vez eu acabei de falar. Assumiu a primeira vez para você, o cliente veio a primeira vez para você, né? Aí essa é uma insegurança que você tem, é sua insegurança. E aí, para lidar com essa sua insegurança, você faz aquele atendimento, que eu já expliquei agora, perde um pouco, entra um pouco assim no histórico da cliente, quando você faz a fichinha de anamnese, e na hora da depilação, na horinha lá da depilação, você vai falar para ela assim: eu vou um pouquinho mais de, como eu não te conheço, não conheço a sua pele, né? Eu vou um pouquinho mais devagar para não te machucar, até que conhecendo melhor, né, seus pelos, sua pele, a gente vai um pouquinho mais rápido. Então, você já vai dar esse sinal para a sua cliente que você vai um pouquinho mais devagar para não causar nenhum dano para ela. Ponto. Primeira insegurança, né? A cliente veio para você pela primeira vez. Segunda insegurança, né? Em uma dúvida, em uma insegurança ela já passou 3. Segunda insegurança, ela tá com medo que venha pelos muito curtos e grossos, né? E aí, qual é esse medo que a depiladora sente quando ela recebe pelos muito curtos e grossos? Ela sente medo ou insegurança porque provavelmente ela não está trabalhando com um produto que seja eficaz, um produto de alta performance. Quando a depiladora, olha, são duas coisas aí. Um é o produto, outro é a técnica. Porque mesmo que ela tenha, por exemplo, um produto de alta performance que garante a retirada do pelo, aí vem a segunda coisa, que é o machucado, né? O machucar, a técnica vai ser muito importante para não afetar essa pele, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo, um exemplo muito rápido, porque eu não posso aprofundar, né, nessa parte aí, porque é um assunto para outra live. As depiladoras que trabalham com ceras hidrossolúveis são aquelas ceras que elas são solúveis na água. Então, por exemplo, lavou, saiu a cera. Então, essa é uma cera hidrossolúvel.
Quando a depiladora trabalha com esse tipo de cera, que ela tem dificuldade de retirar pelos curtinhos, ela vai sentir muito medo de receber uma cliente com pelos curtos e grossos. Porque a cera hidrossolúvel ela não é eficaz nesse tipo de remoção de pelos, principalmente quando você está lá nos grandes lábios. Então a sugestão é que você tenha uma outra alternativa quando você gosta de trabalhar com a cera hidrossolúvel. Tudo bem? Agora vamos, cancela aqui que quase que eu saí da live. A cliente vem de uso de lâmina, é aquele pelo muito grosso, Delma. Ela não está acostumada à depilação. Aí é um problema da cliente, deixou de ser seu, é um problema da cliente. Mas entra também o medo, olha para você ver, entra também o seu medo, a sua insegurança de espantar essa cliente. Porque ela falou, olha, é a minha primeira vez. Eita, que aí eu sou especialista nisso. É minha primeira vez e eu tô com muito medo de depilar. A cliente já falou para você. O que você vai fazer para não traumatizar essa cliente, tá? Olha para vocês verem, né? Porque, veja, eu quero que você, nessa pergunta, eu quero que você veja a grande oportunidade para você, minha amiga depiladora. A grande oportunidade de você abraçar esse mercado que está muito carente de depiladoras que entregam esse trabalho perfeito na depilação de virilha. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A cliente diz, eu estou com muito medo. E aí, lógico, bate aquela insegurança, né? Será que eu vou traumatizar ou será que ela vai gostar será que ela vai gostar do que eu vou entregar para ela? E aí que entra a minha grande missão, que é de ensinar para a depiladora. Por que eu falo faturar R$6.000? Porque se você espanta cliente, você nunca vai faturar R$6.000 na sua vida. Por isso que eu bato nessa tecla. Mas por quê? Por meio de quê? De uma depilação com menos dor. Ela vai ver, a cliente vai ver, olha, a cliente está vindo sem um parâmetro para comparar. Quando você trabalha com uma técnica boa, né? Se você pegou já aí umas dicas da técnica que eu ensino para você, que é essa depilação com menos dor, né? Do método pincel. Quando você pega isso, que a cliente vem, você tem a chance de você já ganhar cliente ali nesse primeiro atendimento. Imaginem vocês o mercado vasto que você tem aí para conquistar essa clientela. Se você aplicar de forma estratégica, vamos falar de forma estratégica, essas técnicas todas que eu tenho ensinado para você. Porque nós vamos voltar com as nossas lives de estudo de caso, né, João? Positivo. Nós vamos voltar aqui com a nossa prática depilatória. Vocês não vão ficar aí sem prática, não. Nós vamos voltar. Então, gente, essa é uma grande oportunidade para a depiladora. Quando a cliente fala, eu estou com muito medo, porque é minha primeira vez, a depiladora ela tem um problema, mas se ela trabalhar com um método de excelência, com produtos de alta performance, e aí eu nem estou falando do meu produto, porque se você conhecer os princípios ativos do meu produto, você pode escolher no mercado uma cera que tenha os mesmos princípios ativos e você vai ganhar essa cliente, porque você vai fazer um tratamento depilatório nela, tá? E qual é o problema que você tem quando essa cliente vem pela primeira vez? É porque ela não conhece a dor de outras depilações. Como ela não conhece, ela não tem um parâmetro de dor. Então, vou dar um exemplo para você. Eu vou chamar de Cris, porque eu não posso falar o nome de minhas alunas, né? A Cris, quando veio ser minha aluna pela primeira vez, ela me confidenciou o seguinte, depois que ela aprendeu o meu método, ela me confidenciou que ela
O maior problema para ela é que ela sentia que ela machucava as clientes dela, assim, mesmo com toda a perfeição, ela machucava as clientes delas. Ô, João, dá para você passar o link do Telegram? Pessoal, eu queria mostrar para vocês o antes e o depois, uma depilação. Presta atenção, o João vai passar um link aí do Telegram da Depilite. Se você quiser ver o antes, aliás, o depois de uma depilação comum e o depois de uma depilação do método pincel, aí você entra nesse link aí que eu vou mandar lá no Telegram essa imagem para você ver. É uma imagem de uma depilação comum feita por uma pessoa que a gente nunca viu, não conhece, uma depiladora que a gente não conhece. E a depilação do método pincel feita pela minha ex-aluna, essa Cris que eu estou te falando. Então ela disse o seguinte: Delma, essa cliente, quando eu atendi essa cliente, ela disse para mim assim como é que foi, meu Deus? Espera aí que deu branco, só um minutinho. Lembrei, ela disse assim, Delma, ela disse assim, Cris, é porque eu tô querendo, não posso falar o nome da pessoa, eu sou muito verdadeira. Eu quero falar o nome da aluna, mas não pode. Ela disse assim, Cris, eu tinha decidido que nunca mais na minha vida, olha a fala da cliente, nunca mais na minha vida eu queria depilar. Depois que eu fiz a depilação com você, nunca mais na minha vida vou deixar de depilar. Ela mandou esse áudio para essa Cris, minha ex-aluna, e eu, logicamente, fiquei muito feliz. Em algum momento vou jogar lá, dá para jogar no Instagram, no Telegram, né, João? Sim. Vou jogar esse áudio lá para você que queira ouvir, tá? Então lá, quem quiser realmente ver o que eu estou falando, entra no Telegram que eu vou jogar essa provinha lá para vocês, tá? Então, gente, essa minha aluna, antes, ela não tinha nenhuma certeza de que essa cliente fosse gostar do trabalho dela. Porque aquelas coisas que espantam, que afastam a cliente, toda depilação tem. Tá bom? Então vamos nos atentar para esse mercado vasto que você tem aí, para você ganhar essa clientela e começar realmente a ganhar dinheiro com depilação, tá bom? Vamos na outra pergunta, João. Eu falei as três, ó, primeira vez com a depiladora, uso de lâmina, né? E primeira vez com cera. Pronto, encerramos essa. Vamos lá. A Elisângela Oliveira, que está nos acompanhando, mandou: Delma, boa tarde. Essa live é só para quem usa sua cera, porque eu ainda não estou usando e uso uma hidrossolúvel mesmo. Não, Elisângela. Presta atenção. Essa minha aluna, ela experimentou o que eu ensinei para ela, da minha técnica, do meu método, ela experimentou com a cera hidrossolúvel que ela tinha lá. Ela falou: Delma, deu certo com a cera hidrossolúvel que eu trabalho aqui. Minha cliente percebeu na hora. Só que depois que ela aprendeu, que ela quis vir realmente aprender tudo, né? Inclusive saber quais princípios ativos que ela iria utilizar para poder fazer o tratamento depilatório, que o problema de você aprender só a técnica é que, por exemplo, essa pele escura pode ser que não vai clarear, entendeu? Pode ser que a pele escura não vai clarear, mas se você entender quais princípios ativos que tem na minha cera e que você pode encontrar outra cera aí pelo mercado, aí você vai saber escolher um produto certíssimo para você nunca mais perder cliente na sua vida, tá bom? E aí, em vez de perder cliente, você vai construindo uma carteira de cliente a longo prazo, né? Eu tenho uma aluna que ela, até hoje, ela bombou, tá fazendo sucesso, ela é de Recife, né? E nós temos aqui o depoimento dela. Ela disse: Delma, tem um depoimento dela que ela fala assim: Delma,
Eu fui olhar no meu sistema, eu tenho mais de 1000 clientes. Tem uma cliente que mora fora do Brasil, ela mora nos Estados Unidos, mas quando ela vem para o Brasil, ela não vai em outra pessoa, ela vem depilar comigo. Ela já sai de lá deixando a depilação dela agendada aqui comigo. E ela fala que queria que eu morasse lá, porque lá as depiladoras não fazem a depilação que eu faço. Então, mesmo que você trabalhe com outro produto, isso não é problema para você. Para diminuir a dor e não traumatizar a cliente, tá? Não é um problema. Agora, se você for experimentar a cera hidrossolúvel num pelo curtinho, você vai ter problema. O que eu sugiro para você é que não trabalhe só com a cera hidrossolúvel, né? Que você tenha uma outra alternativa para quando você tiver essa cliente aí com pelos espessos, muito grossos e curtinhos. Porque senão você vai ter muita dificuldade de fazer grandes lábios, isso é fato. Você pode ser a melhor depiladora do mundo. Se você trabalha só com a cera hidrossolúvel e ela chega com pelo curtinho e grosso, você vai acabar machucando os grandes lábios dessa sua cliente, tá bom? Mais alguma, João? Pergunta aí. Vamos lá. Então, ainda sou muito insegura na hora da puxada dos grandes lábios. Qual a dica? A puxada, presta atenção. A depiladora que tem insegurança na puxada, ela tem medo de machucar. Porque a puxada, ela só não vai machucar a sua cliente se você fizer uma remoção da pele. Eu vou fazer aqui, porque aqui é mais flácido, você vai entender. Vamos imaginar que eu estou fazendo a parte de cima da virilha. E aí eu passei para cá a cera. Eu passei para cá e vou retirar para lá. O que eu vou fazer? Tem depiladora que esquece, gente. Olha, eu vou falar para vocês. Eu vou em depiladoras experientes e aí eu sinto um pouquinho de dor. Eu falo para ela, puxa mais essa pele. Puxa mais. Porque você tem que fazer, ó, uma remoção da pele. Pronto, vou fazer até um traço aqui, ó, para você ver a remoção da pele como que é, ó. Ó, é isso, ó. A pele ela tem que sair de lugar. Quando você fez isso com a pele, dá para ver, João? Quando você fez isso aqui com a pele, ela tá esticadinha, você nunca vai machucar essa cliente. Pronto, fiquei com um negócio aqui no braço. Olha, tá aí. Então, gente, esticou bem a pele, não vai machucar. Então, a insegurança, quando é na puxada, o medo é esse. É porque a puxada, sem uma pele extremamente esticada, né, você vai acabar fazendo uma espécie de sucção na sua cliente. Vai ficar aquela mancha escura. Tá bom? Então, Delma, eu tô no grandes lábios. Como que eu vou esticar essa pele? Eu entendo você, minha amiga depiladora. Sabe por quê? Porque esse era o meu maior trauma. Eu estou nos grandes lábios. Como que eu vou enfiar a mão lá na parte íntima da cliente para segurar essa pele, Delma? Foi por isso que eu desenvolvi o meu método. Foi por isso que eu fiz diferente. Não foi assim de um dia para o outro, não. Foi sofrendo, não sei quantos anos até desenvolver o meu método. E aí eu vou explicar para você. Você não passa a cera para baixo? Se você passa para baixo, você tem que puxar embaixo, porque aí você vai retirar o pelo para cima. Eu faço totalmente o contrário. Eu passo contra o pelo, que é aqui em cima, ó, na parte de cima da virilha. Eu já mostrei muito essa live ao vivo aqui para vocês, né? Então maratona lá no YouTube que vocês encontram tudo lá, tá bom? Você vai passar a cera contra o pelo para cima, vai puxar a pele toda para trás e na remoção você vai retirar para baixo. Aí sim, você vai ter espaço para puxar muito bem a pele sem machucar a sua cliente. Porque esse é o meu método, essa é a minha técnica que eu ensino para as minhas alunas e elas perdem totalmente o medo de depilar. E mesmo que de vez em quando elas tenham que, Delma, puxei passei a cera para cima, puxei para baixo, não saíram todos, ok. Se não saiu todos, ficou uns pelinhos para trás, você passa novamente
E aí, como só tem alguns, não vai correr o risco de machucar a sua cliente. E você vai pegando uma experiência tão maravilhosa nessa técnica que não tem como você machucar sua cliente, não tem como você traumatizar sua cliente, mas de jeito nenhum. Tá bom? Que mais, João? Vamos lá. Eu quero contar, peraí, João, deixa eu contar um exemplo aqui de outra Cris, tá? Essa é outra Cris. Ela contou pra mim o seguinte: Delma, tem mais de um ano que eu fiz o meu curso. Ela fez na cidade de Itu esse curso, e lá ela concluiu lá a depilação dela, certo? Ok, concluiu a depilação e ela começou a fazer os atendimentos. Atendeu uma cliente, nunca mais a cliente voltou. Atendeu outra cliente, também a cliente nunca mais voltou. Atendeu outra, aí essa voltou. Mas tinha muito problema de dor. Ela sentia muita dor. E era assim, né? Na hora de passava o negócio, a cliente falava assim: pode ir, e fazia aquela careta por causa da dor. E ela falava: Delma, isso é uma coisa que me incomodava muito. Era essa questão dessa dor dessa cliente, meu Deus do céu. E quando terminava aquele vermelho, que parecia que eu estava espancando. Então, eu falei para ela assim, e aí já tinha mais de um ano que ela vinha tentando, e aí tinha cliente, mas não era aquela clientela que ela podia viver, ganhar dinheiro com a depilação dela. Fala: Delma, não tem condição. Aí, isso ela ligou para mim a primeira vez, eu falei: você não quer? Eu falei para ela: eu vou ver como que é a sua depiladora. E fui lá no espaço dela. Eu achei que com a compra da cera que ela estava fazendo, porque ela achou que a cera fosse resolver o problema dela, tá? Eu achei que com a compra da cera, umas dicas que eu desse para ela lá, que iria resolver. Mas quando eu vi ela depilando, eu falei para ela: olha, eu vou te dar o meu treinamento completo, vamos fazer. Na época, enfim, facilitei muito para ela, assim, cobri a metade do preço, porque ela estava sofrendo realmente, né? Ela é uma profissional, ela queria trabalhar com isso, mas não estava conseguindo. Eu falei: não, se você não resolver todos esses problemas, eu te devolvo todo o dinheiro, eu falei para ela. E aí, beleza, ela fez, e hoje ela tá com a sala dela aberta, ela tá trabalhando muito bem, ela fatura aquilo que é satisfatório para ela, né? Então, gente, não fiquem, a depiladora que ficar igual a avestruz, sem olhar pro problema, ela não vai ganhar dinheiro com depilação, tá? Isso é normal? Eu estava falando dos problemas da depilação em uma outra live, e alguém colocou assim: mas isso são os sintomas normais de uma depilação. Se você achar que é normal um vermelhidão terrível, se você achar que é normal uma dor que a cliente fica se prendendo por causa da dor e não tá assim confortável para ela, você não está olhando para o problema. E isso não vai fazer você ganhar dinheiro com depilação, não vai fazer. Você não tem sonhos? Porque, olha, vou falar uma coisa para você. Minha amiga depiladora, presta atenção no que eu vou te falar. Eu passei alguns anos da minha vida dependendo do meu marido, precisando que ele me desse algum dinheiro para comprar mods, para comprar coisas básicas que uma mulher precisa comprar. Então, quando eu comecei a trabalhar com a depilação, que eu vi o quanto eu poderia ganhar com depilação, e eu inclusive, né, com 3 meses eu já faturava 6.500, sem me matar de trabalhar. Não era que eu estava me matando de trabalhar, trabalhando até tarde, não, tá? 6.500 com 3 meses. Então, esse período, eu pude sonhar. Olha, com R$6.500, que foi o que eu estou dizendo para você, que você consegue faturar 6.000 no mês com depilação, né? Com 6.000, você consegue pagar uma prestação de uma casa. Eu fui visitar a minha ex-aluna,
ela veio toda feliz mostrar para mim a habilitação que ela tinha acabado de tirar. Ela disse: Delma, quando eu trabalhava feito uma condenada e faturava 1.800, eu não imaginava nem fazer, nem comprar um carro. Agora eu posso sonhar com isso. Alguém está falando alguma coisa no YouTube, João? Fica de olho no YouTube, tá? Então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. A Sandra mandou pra gente o seguinte. Bom, sinto muito medo e aumento muito a minha transpiração durante esses processos. É isso que passa na minha cabeça. Ela perguntou se teríamos alguma dica para poder auxiliar ela, para poder manter um pouco mais a calma, para poder realizar o processo da depilação. Eita! Ela transpira durante a depilação por causa do medo que ela sente, né? Isso. Olha, gente do céu, eu já passei tanto por isso que até comecei a transpirar agora, ó, Sandra. Sandra, ai, Jesus amado, vem comigo, vamos trabalhar com o método pincel, que a primeira coisa que vai eliminar é essa sua insegurança, esse seu medo. Porque uma coisa é você ter medo ter medo do pelo curto, ter medo porque a cliente vem pela primeira vez. Agora, outra coisa é você estar transpirando de medo por qualquer virilha que você vai fazer, é porque o curso que você fez, ele não te preparou do jeito que precisa te preparar para o mercado, né? Olha, eu recebo alunas que já são depiladoras, recebo novas alunas que estão começando agora nesse mercado. Eu recebo alunas que já fizeram 3 vezes o curso e ela fala assim: nossa, igual, eu nunca vi. Eu só estou te falando de curso, eu não estou aqui vendendo. O nosso curso não está aberto a vendas ainda, né? Nós não abrimos turmas para esse mês e enfim, nem está definido para quando vai abrir. Mas vai me acompanhando aí, porque durante as lives eu vou te passando muitas dicas, né, para você ir aplicando na sua atividade depilatória, que você vai perdendo esse medo. E quando você tiver condição, vem realmente se juntar aos 2% das depiladoras que ganham dinheiro com depilação. São só 2% e o meu compromisso é aumentar muito esse percentual. Eu quero aumentar muito esse percentual, essa é a minha missão, né? E se você não perder esse medo, essa insegurança, dificilmente você vai construir essa clientela a longo prazo que vai te dar esse faturamento satisfatório, tá bom? Quando o problema está assim totalmente em você, é porque faltou muito no seu aprendizado, tá? E eu vou falar uma coisa que acontece aqui nessa live. Deve ter alguma depiladora que já foi convidada por algum curso, alguma instituição de curso, que às vezes não tem o professor e aproveita aquela aluna que se destacou para ensinar outras pessoas. E muitas vezes essa aluna não está preparada para ensinar a parte teórica, para ensinar perfeitamente a parte prática. E aí eu vou dizer para você, não tem como, eu tenho que falar do meu método, porque o meu método, eu que desenvolvi há 10 anos sofrendo com depilação, estudando por que machucava, fui atrás de conversar com químico, viu, esse produto machuca tanto, por quê? Não é só o produto, mas o produto também ajuda, porque ele é feito para remoção do pelo, não é feito para pele. Então, se você aplicar de um jeito diferente, você vai ter um resultado muito melhor. Então, eu fui conversar com a técnica. Sabe o que a minha técnica me falou? Na época era uma técnica, né, da Depilite. Ela disse assim: Delma, se você não se acostumar com esses machucados da depilação, você precisa mudar. Você precisa mudar de profissão. Ai, gente, aquilo me entristeceu e me entristece, sabe por quê? Eu quase desisti. E se eu tivesse desistido, a depilação não teria a chance de mudar.
de passar séculos do mesmo jeito e passar mais quantos séculos do mesmo jeito? Então, assim, o meu projeto, ele é um bebê, né? Diante de tantas depilações que tem por ele. Ele é um bebê, né? As minhas são centenas de alunas, não são milhares, são centenas. Não são milhares, mas são centenas. De milhares de depiladoras, tem pelo menos umas 80 que já, né? Porque de 100 alguma não vai aplicar tudo que aprendeu. A gente não, né? Nós estávamos aqui ontem, nós fizemos uma reunião com as nossas alunas aí online, e para entender por que algumas chegam num resultado tão fantástico e outras não. E aí a gente vê que o ensinamento é o mesmo, mas na hora de colocar em prática não são todas que colocam, tá? E aí nós vamos desenvolver um programa aí de premiar quem colocar em prática, porque se ela colocar em prática todo o passo a passo que eu ensino, ela vai deslanchar em depilação, tá bom? Ô João, acho que eu extrapolei, né? Vai outra pergunta aí, João. Vamos lá. A Aline mandou pra gente. Fico pensando sempre que vão machucar a cliente. O que fazer? Fica pensando que vai machucar, tá insegura na técnica, tá insegura com o produto que não tá dando para você um desempenho da pele, porque uma coisa precisa somar com a outra. Sempre eu falo isso, 50% é técnica e 50% é produto. Se a minha técnica não vai bem, o meu produto não vai ter 100% de desempenho na prática depilatória. Ou se o meu produto é mau, vai prejudicar a minha técnica não vai ser aplicada 100% daquilo que precisa ser. Então, esse medo de machucar, precisa identificar. Por que você está com medo de machucar? Ai, Delma, eu tô com um produto que ele cola muito, que, sabe? Coisas desse tipo. Então, você precisa identificar por que esse medo de machucar, tá? Com os exemplos que eu dei anteriormente, não sei se ela chegou agora, né, João? Se ela estava há mais tempo, assista a live todinha, que você vai, em algum dos pontos que eu falei, se você entender esses pontos aí, você vai conseguir alinhar a sua depilação e perder essa insegurança de machucar a sua cliente. Mais alguma, João? Tá, então eu vou, a de João acabou ali, ó. Tem uma que diz assim, ó: tenho medo quando a cliente vem e eu aplico a cera. Não, esse daqui o João já falou. Por muitas vezes, tem outra aqui. Por muitas vezes a cera cola nos grandes lábios e eu tenho dificuldade de retirar. Ela cola e não quer sair. Eu acabo machucando a minha cliente. Gente, isso era o meu pavor. Eu vou explicar para você por que isso acontece, para você nunca mais deixar que isso aconteça com você, tá? Você tá passando ali, e olha, eu quero pedir para você, gente, coloca aí, vamos fazer perguntas, aproveitar que eu tô aqui, porque essa live é de responder perguntas. Coloca aí para mim, né? Se você tiver, a Ana disse boa tarde. Vai ficar salva a live. João, você tá perdendo aí, João. Você me passa tudo para não deixar de responder as meninas. Tem mais alguma coisa? Rosimeire mandou. Eu saí de um antigo trauma graças à inovação destes produtos da Depulite. Rosimeire saiu de um antigo trauma graças à técnica que foi aplicada e aos produtos. O produto também ajuda, né? Mas o método pincel, se não tivesse o método pincel, aí você estraga o produto, é mais ou menos assim. Então vamos lá, vamos voltar aqui, João. Colou a cera nos grandes lábios. Primeira coisa, por que colou? Por que colou?
Aí eu vou explicar uma coisa que muitas depiladoras não se atentam, tá? Quando você recebe uma cliente com extremo ressecamento na pele e você não faz nada para hidratar a pele dela antes da depilação, a pele vai fazer assim na cera, ó. Ela vai sugar a cera, porque ela tá desesperada por uma hidratação, uma umidade que compense ela. Então, a pele, ela é inteligente, gente. Está lá passando uma coisa que pode hidratar, ela não vai identificar, mas ela quer. Então, ela suga realmente, a cera cola. Aí, depois que a cera colou, tem uma outra coisa que a depiladora faz, que é a pior alternativa, tá? Tem um vídeo que eu já mostrei aí, que você passar o óleo para remoção da cera, você vai ajudar a colar mais a cera. Você pode até conseguir retirar com o óleo, mas é sempre machucando a cliente, tá bom? O óleo não retira a cera, ele camufla. Vou só concluir aqui, tá, João? Ele camufla porque não fica colando, tá? Não fica colando, então camufla, não retira a cera, o óleo. Agora, se eu passar o óleo antes da aplicação da cera, e aí o medo da depiladora é, mas Thelma, se eu passar antes, vai colar? Vai. Se for produtos com os mesmos princípios ativos dos que eu uso, vai colar. E aí você vai conseguir fazer uma depilação tranquilinha, sem que a cera cole nos grandes lábios, tá bom? A primeira alternativa é hidrate essa pele. O problema é que, para as depiladoras que já acostumaram a jogar o talco vai ressecar ainda mais. E aí que a pele vai sugar mesmo, tá bom? Então, gente, cuidado com isso, tá? Se a pele está ressecada, não passe o talco, é a última alternativa. Você vai hidratar a pele dessa cliente antes da retirada da cera. Pode falar, João. Vamos lá. A Elisângela Oliveira nos perguntou novamente. Thelma, eu inicio a depilação pela parte de baixo da cliente? Tem algum método correto para realizar? Não mesmo. Você pode, eu começo, acho que quase todo mundo começa a depilação pela parte de cima. Sabe por quê? Parece que não, mas a parte de cima é a mais dolorida. Você depila a parte de cima e aí, se você aplicar o método pincel bem levinho em cima dos pelos, você vai retirando aqueles pelos ali, a cliente já vê que não vai traumatizar. Quando você for para a parte de baixo, ali já vai se acalmando, e antes dessa cliente ir embora, essa pele tem que ficar perfeitinha, sem aquele vermelhidão, sem aquela coisa pavorosa que parece que você, né, deu uma surra ali naquela área da cliente, tá? Então não tem um jeito. Tem gente que começa pela parte de baixo e tá tudo bem. Veja como que você, como profissional, se sente mais confortável, tá bom? Uma dica que eu dou, que funciona muito bem, é você não começar de dentro para fora, porque aí sim é um impacto muito grande. Mas você começar de fora para dentro, seja na parte de cima ou na parte de baixo, você faz primeiro as laterais da virilha e vai retirando as laterais e vai chegando para o meio aos poucos, tá? E aí você que identifica se a sua cliente quer uma dor mais, uma dor de uma vez, ou se para ela tá tudo bem você ir retirando aos pouquinhos. Para mim, quando me fizeram essa depilação de uma dor de uma vez, né, que é passar um monte de cera e arrancar tudo de uma vez, eu nunca mais voltei na depiladora. Então verifica se a sua cliente, né, tenha esse feeling de identificar se é isso que a sua cliente quer. Se ela vai gostar de você fazer essa depilação devagarinho, né? Devagarinho, mais ou menos entre 30 e 40 minutos, você termina essa depilação. Não é que você vai ficar uma hora, né? Uma hora e tanto numa depilação, não é isso, tá? Mas também você fazer uma depilação em 15 minutos, a mim traumatizou. Quando eu fui fazer e que me fizeram essa depilação que pá, pum, acabou,
Nunca mais eu voltei. Me machucou, minha pele é extremamente sensível, eu fiquei quando fere e que fica escamando, eu fiquei assim. Então é isso, tá? Acho que respondi, né, Elisângela? Obrigada pela sua participação, viu? Ela agradeceu aqui no chat, mandou um beijo. Beijo no coração, amor. Estamos, né, quase no fim, né, João? Então, vamos aqui. Eu quero só, gente, falar com vocês uma coisa muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tem outra pergunta aqui que é importante, João. Quando a cliente é obesa, Delma, o meu pavor, colocou isso. Delma, veio uma pessoa, agendei a cliente, eu não sabia que ela era obesa. E na hora que ela chegou, eu comecei a transpirar. Porque o que acontece? O problema da depilação de uma pessoa obesa é quando você não tem essa intimidade de pedir ajuda para a própria cliente. Você não tem ajudante, é você sozinha na sua sala. Então, por exemplo, se você tem um abdômen que fica em cima da virilha, o que você faz? Pede para ela, você pode me ajudar um pouquinho? Sabe, gente? Gente, a cliente, ela é tão grata com o trabalho maravilhoso que você faz, ela não se incomoda de te ajudar. Então pede para ela, puxa um pouquinho aqui para mim, e ela vai puxar, e aí você vai fazer. Né? Você vai seguir sua técnica, mesma coisa que você faz numa pessoa magra, a mesma técnica, o mesmo método que você vai utilizar para fazer uma pessoa magrinha, você vai fazer numa pessoa obesa. A diferença é que você vai ter um pouco mais de facilidade de fazer numa pessoa magra, e numa pessoa obesa você vai pedir ajuda. Você vai falar para ela, me ajuda aqui um pouquinho, segura aqui para mim, entendeu? É tranquilo isso, você encara com naturalidade isso, que você vai dominar. Veja de novo essa live, vai ficar salva aí para você que perguntou. Tem mais alguma coisa aí, João? Temos mais uma bem importante. Sim. A minha insegurança é referente ao método. Tenho causado um pouco de vermelhidão, da nossa querida amiga Sandra. Sandra, obrigada, meu amor. Olha, eu fico muito feliz quando vocês participam, porque o seu problema é, com certeza, tem outras pessoas que vivenciam esse mesmo problema seu. Ó, desse jeito, você não tá ruim, porque não tá causando hematoma, não tá, né, não tá manchando a pele, provavelmente não, porque você já é depilador e tudo mais. O problema é que essa depilação, ela é igual. Você entrou, responde aí pra mim, Sandra, você clicou no link do Telegram? Porque eu vou mandar lá o antes e o depois, né, o antes e o depois não, uma depilação comum e uma depilação do método pincel. Porque assim, o problema é que o método pincel eu desenvolvi há pouco tempo, muito pouco tempo, né? Mesmo antes, quando eu ministrava, dava treinamento e tal, eu via as peles machucadas, aquilo me incomodava, mas eu achava, porque essa depiladora, ela é iniciante, então é normal que a pele fique machucada, né, João? Mas, quando eu fui para o campo de batalha, que aquilo realmente começou a me incomodar de uma forma que não era igual às outras depiladoras, eu não coloquei a minha cabeça num buraco igual um avestruz, não, eu fui atrás do problema. Escreve uma coisa, o problema é a solução. Quando você tem um problema, não deixe de olhar para ele, porque quando você continua olhando para ele, você vai encontrar a solução. Eu vou contar para você como é que nasceu a minha técnica do pincel. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu fui depilar uma pessoa, essa pessoa, ela agendou a depilação de virilha. Agendou. E na hora que eu estava fazendo a depilação dela, ela disse assim, ai, meu sonho era fazer minhas axilas. Eu falei, mas não faz por quê? Aí ela disse assim, porque eu tenho uma dermatite crônica. E essa dermatite crônica era, quando eu falei, posso ver? Ela falou, pode. Quando eu olhei, parecia psoríase. Uma psoríase, a pele fica rachada, ela fica escamando, e se você passar uma cera em cima,
ela vai ferir. Aí eu falei pra ele, eu tive uma ideia, eu falei pra ele, eu posso experimentar? Ela falou, jura? Que já pedi várias pessoas, mas ninguém quis. Eu falei, eu vou bem devagarinho, aí a gente faz um teste. Eu falei, se sangrar? Ela disse, não, tudo bem, se sangrar a gente para. Então tá bom, foi por autorização da... Presta atenção, tá? Eu não estou orientando vocês a fazerem isso. Eu arrisquei, porque eu já estava muito segura com o método pincel e eu acreditei que eu poderia ajudar essa cliente. E aí, resultado, eu peguei, fiz a preparação da pele do jeito que eu ensino, essa é outra live para vocês. Eu fiz a preparação da pele do jeito que eu ensino e aí eu passei a cera, só uma tirinha no pelo e não na pele. Quando eu puxei, eu achei que ia arrancar os corinhos lá da mulher, mas o pelo saiu perfeitinho, sem machucar a cliente. Aí eu fui, puxei, passei de novo e fui bem devagarinho. Detalhe, eu depilei as duas axilas dela sem ferir, zero de impacto. Aí eu falei pra ela, eu pensei, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer? Com todas, não precisa ter problema. Só que aí, detalhe, eu hidratei a pele dela, eu te hidratei antes, tá? Essa parte da preparação da pele, se não tiver, você ferra com tudo. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, isso eu passei o produto da Depilite, que é um produto que eu uso, ele é muito bom, regenera a pele e tal. No dia seguinte, a pele dela estava perfeitinha, nem aquele escamado da dermatite não tinha. Ela falou, Delma, você não vai acreditar, minha pele tá linda, tá vermelhinha e tal, mas não tá escamando. Aí eu falei pra ela, nossa, que legal. Ela falou, vou na minha dermatologista. Detalhe, quando ela foi na dermatologista, a dermatologista falou pra ela assim, olha, provavelmente a sua alergia era dos pelos. Quando retirou os pelos, tá sarando a dermatite. Nunca mais ela deixou de depilar comigo. Hoje, lógico, hoje eu já falei pra vocês, aqui eu não faço depilação para não concorrer com as minhas próprias alunas. Hoje eu faço estudos de casos, né? Esse ano a gente ainda não tinha recomeçado os estudos de casos. Nós vamos fazer, a gente vai mostrar pra vocês lives ao vivo aqui, né? Não vamos mais fazer depilação de virilha mostrando, porque dá problema, não pode fazer mostrando assim escancaradamente, porque caracteriza pornografia, né? E esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é treinar, é que você, que dê uma viradinha na chavinha aí, que você queira uma depilação diferente das que todo mundo oferece no mercado. E olha, acredita, dá para ser muito diferente e ganhar esse mercado aí. Imagina a quantidade de clientes que elas estão sedentas por uma depilação confortável, com menos dor, com menos vermelhidão, com menos impacto. A cliente quer ser bem cuidada, ela quer chegar e relaxar. Se é um dos sinais que prova que o seu atendimento, e aí inclui a depilação, não tá legal, é quando a cliente quer, corre, depila, tô com pressa, depila logo, e aí o cliente vai embora. Não tem prazer para ela querer ficar, não tem nada de prazeroso para ela querer ficar. Tudo bem, João? Mais alguma coisa? Não, para avisar o pessoal que o link também vai estar na bio do Instagram, tá? Tá, olha, o link do Telegram vai estar na bio do Instagram para vocês clicarem. Esse link que o João colocou aí nos comentários vai estar na bio do Instagram e aí vocês podem entrar lá, porque eu vou mandar o áudio que eu prometi, né, João? E a foto de uma depilação comum e uma foto de uma depilação, são fotos verdadeiras, tá? Não são fotos de revista, nada disso. Depilação de uma ex-aluna minha que mandou aquela depilação quando acabou de fazer a depilação. Vou mandar lá no Telegram para vocês terem acesso a esse material. Tá bom, pessoal? Nossa amiga Daniele perguntou se vai salvar a live. Essa live vai ficar salva.
Forçando para ela. Vai ficar salva, nem sempre fica salva no Instagram, então vai para o YouTube para você procurar a live lá. Vocês já estão inscritas no YouTube da Depulite, no Instagram da Depulite? Vocês estão inscritas no Telegram, no Facebook? Porque todas essas redes sociais vai ter sempre material meu material aí para vocês. Então, não deixem de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Tudo bem, João? Posso encerrar? Vamos lá, sua última perguntinha. Última pergunta. A Elisângela perguntou para a gente explicar novamente sobre o post para marcar as amigas depiladoras do ramo. Tá. O post, você vai comentar sobre a live. Ai, eu gostei dessa live, eu não gostei. Pode fazer crítica também, porque a gente... É meu intuito, meu interesse de querer melhorar cada vez mais o conteúdo que eu trago para vocês, né? Então, você vai escrever aí sobre a live e vai falar: amiga, veja essa live que você vai gostar, veja esse vídeo que você vai gostar, alguma coisa, coloque um comentário, marque essas 3 amigas e não esqueça de me marcar. Você fazendo isso, Elisângela, a gente vai mandar no seu direct um mapa mental, é uma figura da virilha com as posições de como você deve depilar para não machucar essa cliente, para perder o medo, a insegurança de fazer a sua depilação. É isso. O link do Telegram vamos colocar na bio do Instagram, né? A Renatinha falou ali. Valeu, Rê! Gente, muito obrigada por essa live. Beijo no coração de vocês e até terça-feira, se Deus quiser.